Olá, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Vamos começar então nossa aula de hoje, dia 8 de abril de 2021. Já iniciei aqui a gravação, tá? Hoje, então, nós começaremos a ver os dois últimos processos de gestão de pessoas, né? Lembrando que nós já vimos dois, né? Terminamos semana passada recrutamento e seleção, e hoje nós entramos em treinamento e desenvolvimento, como vocês estão vendo aí na tela de vocês. Vocês me ouvem bem? Tudo certo aqui, professora. Sim, professora, tudo certo. Obrigada. Vamos lá, então. Eu costumo dizer que a parte de treinamento e desenvolvimento é uma das partes mais gostosas da parte de RH, porque é uma parte, né, uma área, são dois processos de gestão de pessoas que a gente trabalha com aprendizagem, com mudança de comportamento, né, e, enfim, mudanças de atitudes de modo geral. Então, quando a gente proporciona, né, um movimento, proporciona uma ação que visa desenvolver a pessoa, que visa proporcionar aprendizado na pessoa, eu penso que isso para o psicólogo é muito interessante, chama bastante atenção, diferente do que normalmente a gente vê, né, na área de recursos humanos, que é uma área muito voltada, né, muito direcionada para recrutamento, seleção, processos de demissão, admissão, manutenção de pessoas, cargos e salários, e por aí vai, né? De tantos processos de gestão, nós vimos aqui já, então, recrutamento e seleção, e nós iremos hoje falar sobre treinamento e desenvolvimento, né? Então, esses dois processos são os dois últimos processos de gestão que nós iremos ver aqui na nossa disciplina, né? A gente sabe, quando a gente mostrou, eu já mostrei para vocês um organograma amarelinho que tem no início do slide de recrutamento e seleção, né? Que é um organograma mostrando todos os processos de gestão, né? E que aqui a gente viria somente recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento. Então, no que diz respeito ao processo de treinamento e desenvolvimento, a gente pode começar a falar, né, o que a gente falou muito em relação ao recrutamento e seleção, né? São dois processos que têm, assim, conceitualmente, são diferentes, né? Tem aí uma diferença sutil entre eles, mas não são os mesmos processos exatamente, né? Por exemplo, no recrutamento e seleção, o recrutamento antecede o processo seletivo, né? É quase que se o processo seletivo dependesse do recrutamento, né? Então, o processo seletivo, ele só acontece posteriormente o recrutamento ter sido finalizado. Nesse caso aqui do treinamento e desenvolvimento, não precisa um terminar para o outro começar. Mas, ainda assim, eles são tratados de uma forma diferente dentro das organizações. E a gente vai ver aqui o porquê, né, em que eles se diferenciam de fato. Na prática, de modo geral, a gente fala basicamente treinamento, né? A gente sempre fala a palavra treinamento, né? Treinamento é a palavra mais usada, é mais usual, né, que a gente encontra nessa área. Mas, muitas vezes, dependendo do tipo de processo, o treinamento não é exatamente, né, conceitualmente um treinamento, mas é um desenvolvimento de pessoas. Então, a gente vai mostrar aqui o que seria um e o que seria o outro, tá? É importante a gente entender, né, que o processo de treinamento, ele é muito importante dentro da organização. Não só no que diz respeito ao treinamento informacional, né, aquele treinamento que
daqueles colaboradores que estão entrando na empresa, né, para saber quais são as políticas, qual é a missão, a visão, os valores, né, qual é a lógica da empresa, né, os setores da empresa, enfim, tudo que diz respeito ao conhecimento da empresa, do cargo, das pessoas que estão trabalhando, que irão trabalhar com essa pessoa, né? Então, vai desde esse treinamento informacional, passando pelo treinamento técnico, né, que aí é mais direcionado para o cargo propriamente dito, né, não tanto para a organização, né, para a estrutura organizacional como um todo, mas e também o desenvolvimento, né, que aí a gente fala, o desenvolvimento, a gente fala que é um tipo de treinamento mais específico, né, é um treinamento que tem um diferencial no sentido comportamental, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, as empresas que não treinam e desenvolvem os seus funcionários podem enfrentar muitas dificuldades competitivas, porque o mundo, né, gente, o mercado de trabalho, a globalização, as novas tecnologias da informação, tudo isso tem instigado, tem exigido das pessoas, né, capacitação contínua, aprendizagem contínua, educação contínua, né? Hoje a gente já fala, por exemplo, nas empresas, de educação corporativa, né? A educação corporativa tem a ver com essa questão do desenvolvimento e do processo de aprendizagem, né? Então, tem um termo, né, que tem sido bastante utilizado, que é a trilha educacional, né? A trilha educacional é, digamos assim, como se fosse uma espécie de percurso que cada colaborador tem a possibilidade de se desenvolver dentro daquela empresa, né? É claro que, guardadas as devidas proporções, pessoal, cada tipo de empresa, cada estrutura de empresa, o tamanho da empresa, onde essa empresa está instalada, se é numa grande metrópole, se é numa cidade do interior, né? Então, dependendo de todas essas características, haverá maior ou menor investimento, ok? Mas o fato é que, treinando as pessoas, né, a gente tem uma maior probabilidade dos processos acontecerem do jeito que deveriam acontecer, né? E uma das coisas que muitas vezes acontece, especialmente no que diz respeito ao treinamento informacional, né, aquele treinamento sobre as políticas da empresa, né, quando o colaborador está entrando na empresa, muitas vezes a empresa peca, né, pensando que o colaborador, ao se candidatar, né, àquela empresa, a um cargo dentro daquela empresa, ela já conhece a empresa, né? Ela já sabe qual é a missão, a visão, né, os valores, né? Então, é importante que a empresa ela cuide desse colaborador que está entrando. Ela não julgue como sendo informações básicas, como informações irrelevantes, né? Uma boa organização que se preze, ela vai se preocupar com esse colaborador, ela vai se preocupar com o treinamento desse colaborador, desde as informações mais básicas, né? Com quem eu vou me relacionar, com quem meu cargo está diretamente relacionado ou não, né? Até informações éticas, informações de conduta, enfim, todas as informações relacionadas às políticas daquela empresa, certo? Então, o que seria, né, o treinamento e o desenvolvimento? O treinamento, ele geralmente é considerado um processo de curto prazo e o desenvolvimento um processo de longo prazo. Ah, Reivane, mas ainda não estou conseguindo pegar qual é a diferença entre um e outro, né? A gente sabe que todos os dois processos envolvem aprendizagem, tá?
Todos os dois processos envolvem aprendizagem. Enquanto lá atrás, no recrutamento, a gente sabe, né, que o recrutamento é um processo de atração de pessoas, que envolve a comunicação, né, enquanto a gente sabe que o processo seletivo é um processo de comparação, o treinamento é um processo que envolve aprendizagem. Tá? Então, o processo educacional de curto prazo, aplicado de maneira sistemática e organizada, através do qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes, habilidades em função de objetivos definidos. Então, gente, o treinamento, né, ele é visto como um processo que gera transformação, que gera mudança no que a gente conhece hoje no mercado de trabalho como chás. Vocês já devem ter ouvido falar nessa sigla, certo? Vou colocar aqui no chat. Os chás. O que seriam os chás? Alguém já ouviu falar nessa sigla? Alguém já trabalhou, já fez algum tipo de entrevista, um processo seletivo que envolveu os chás? Os chás, Nicole, é uma sigla que significa conhecimento, do C, habilidades e atitudes. Exatamente, Gustavo. Então, todos esses processos de treinamento vão gerar mudança, né, nas nossas atitudes. A atitude, por sua vez, vocês devem se recordar lá da psicologia social psicológica, né, também chamada de psicologia social cognitiva, né, quais são os 3 elementos formadores das nossas atitudes? Alguém se arrisca a responder? Pode abrir o microfone, tá? Quais são os 3 elementos formadores das nossas atitudes? Beleza, Gustavo, sem problemas. É porque a psicológica, eu acho que é no 4º período, né, também. Tem gente que fica no 4º, tem gente que fica no 5º. Quais são, gente? Então, vamos lá. A gente está... Ivone, você acabou de perguntar uma coisa, já está perguntando outra. Não estou entendendo nada. Vamos lá. Chá. Conhecimento, habilidades, atitudes. E aí, eu estou perguntando agora para vocês o que são os outros 3 elementos das nossas atitudes. Né? A gente sabe que o C do chá é conhecimento, ou seja, é o saber, certo? As habilidades, o H do chá é o saber fazer, ou seja, eu tenho habilidade para, né, então eu sei fazer, né, o colaborador sabe fazer. Agora, não adianta eu ter o saber e ter, exatamente, Fábio, não adianta eu ter o saber e saber fazer, se eu não executar, né? Então, o A, né, que simboliza as nossas atitudes, certo? É a ação propriamente dita, né? Colocar o saber, ou seja, colocar as habilidades em prática, certo? Porém, essas atitudes, Fábio, elas são compostas, né, segundo a psicologia social cognitiva, né, por outros 3 elementos psicológicos, que são a cognição, os afetos e o comportamento. Tá? A cognição, ou seja, nossos pensamentos, a nossa forma de pensar, as nossas crenças, certo? Constituem a nossa cognição, certo? Essa cognição, por sua vez, ela vai gerar em nós um afeto.
esse afeto, ele pode ser positivo ou negativo. Concorda? Então, por exemplo, se eu penso alguma coisa sobre uma determinada situação, uma determinada pessoa, um chefe, um colaborador, ou eu tenho uma determinada forma de pensar em relação, por exemplo, a determinados tipos de grupos sociais, né? Esse meu pensamento, essa minha forma de pensar, vai me direcionar para um afeto. Se for uma cognição, né, uma avaliação, um julgamento positivo, qual vai ser o meu afeto desenvolvido? Um afeto positivo ou um afeto negativo? Vou fazer novamente a pergunta. Se eu tenho um afeto positivo, se eu tenho um comportamento, uma forma de pensar positiva, né, sobre aquela situação, uma pessoa, eu vou sim, Carla, desenvolver um afeto positivo. Se eu, pelo contrário, pensar alguma coisa negativa de uma pessoa, de uma situação ou de um grupo de pessoas, por exemplo, algum tipo de preconceito, né? Eu penso que determinados tipos de grupos não são tão capazes quanto o outro tipo de grupo. Se eu tenho esse tipo de pensamento, se eu tenho essa cognição, que tipo de afeto isso vai me gerar? Negativo, não é verdade? Eu vou tender a desenvolver afetos negativos em relação a pessoas ou grupo de pessoas que eu desconsidero, que eu desvalorizo, né, que eu nego, exatamente. E aí, que tipo de comportamento é gerado quando eu tenho um afeto negativo? Ou seja, quando eu tenho, no primeiro momento, uma crença inadequada, né? No segundo momento, eu gero um afeto negativo, qual vai ser meu comportamento em relação a essa pessoa ou esse grupo de pessoas? Comportamento de, exatamente, afastamento, aversão, né? Exatamente. Perfeito, gente. E o contrário, né? Se eu tenho uma cognição positiva e desenvolvo um afeto positivo, a probabilidade de eu me aproximar daquela pessoa é muito grande, né? A tendência é exatamente essa, a aproximação. Ah, Ivane, esse comportamento, né? Ele pode ser alterado ao longo do tempo? O que vocês acham? Ele pode ser alterado? Não pode ser alterado? Tanto o positivo quanto o negativo. O que vocês acham? O positivo e o negativo, Thaís? Exatamente. Agora, qual é, na opinião de vocês, o mais difícil de ser alterado? O positivo ou o negativo? Existe, gente, nos estudos de psicologia social, né, existe uma tendência a ter os sujeitos sociais, né, terem mais dificuldade de alterar, né, de modificar o negativo. Por quê? Como eu evito a pessoa, como eu evito a situação, né, ou eu nego a situação, vai ser mais difícil eu transformar o negativo em positivo, porque eu não tenho, né, um movimento de aproximação. O contrário seria, digamos assim, relativamente mais fácil. Eu me aproximei de uma pessoa, porque no primeiro momento eu me identifiquei com ela, né? Enfim,
gostei do jeito dela falar e tudo, mas depois eu começo a perceber que não era nada daquilo, né? Então, pelo fato de você já estar próximo da pessoa, você conhecer a pessoa mais proximamente, isso pode direcionar a uma mudança para o negativo com mais facilidade. É claro que existem exceções, né? Isso não, quando a gente fala de questões comportamentais, né, de mudanças atitudinais dentro de um grupo, a gente não pode dizer, né, que uma coisa é uma relação de causa e efeito, né, gente, direta. Lógico que existem exceções, né? Mas, de modo geral, como a psicologia social cognitiva estuda, são as tendências comportamentais, as tendências sociais, né? Há uma tendência, então, para essa dificuldade de alterar o negativo para o positivo, né? Devido ao fato de nós já nos mantermos afastados da situação. Então, reparem que eu dei essa volta toda, né? Para vocês, a gente foi lá na psicologia social e voltamos aqui, exatamente para que vocês entendam que junto agora, lá da psicologia da aprendizagem, que essa sim vocês já tiveram, né? No segundo, no terceiro período, talvez. Como é que eu vou gerar processos de aprendizagem que geram mudanças de atitude? Olha a equação como ela é difícil, né? Ela não é uma equação simples. Eu tenho que juntar, né, processos cognitivos, eu tenho que juntar afetos gerados por essa cognição, né, que vai, por sua vez, gerar comportamentos, né, e isso vai impactar no meu processo de aprendizagem, certo? Então, é uma equação bastante complexa. Só para a gente entender que um processo de treinamento dentro de uma organização de trabalho não é algo simples, não pode ser levado, muitas vezes, o que algumas empresas fazem, de uma forma descuidada. É até engraçado, né, falar disso, porque quando a gente fala em empresa, tudo pensa-se, né, em investimento, em relação custo e benefício, mas por incrível que pareça, existem empresas que ainda não levam a sério o processo de treinamento, né? E, enfim, sinceramente, gastam dinheiro à toa, né? Porque, enfim, realmente não aproveitam o que o processo de treinamento poderia prover, né? Para o crescimento dos colaboradores e da própria empresa, né? Então, é importante que a gente entenda que esse processo de aprendizagem, ele vai ter, digamos assim, uma velocidade, um ritmo, um tempo diferente de pessoa para pessoa, né? Se cada um de nós temos as nossas crenças, temos as nossas atitudes, certo? O que se espera, então, de um processo de aprendizagem? E se espera que todo mundo vai aprender a mesma coisa, da mesma forma, na mesma velocidade? Não tem como a gente esperar isso, né, gente? Não tem. Então, no processo de treinamento, a gente tende a agrupar, né, perfis, grupos, pessoas, né, que tenham aproximadamente o mesmo perfil. Aproximadamente. Por quê? Porque não existem pessoas iguais, né, gente? Não existem pessoas que pensam exatamente a mesma coisa o tempo inteiro. Não existem pessoas que têm os mesmos tipos de comportamento o tempo todo, né? Nós estamos falando aí de seres humanos. Então, esse processo de aprendizagem, de alguma forma, é um processo bastante complexo, né? Porque ele vai envolver, de alguma forma, a subjetividade das pessoas, né? Por mais que a gente fale que um comportamento, que um treinamento possa ser mais técnico, né? Direcionado para o cargo, para a função que ele está executando, ainda assim, né?
podem existir diferenças, né, nessa velocidade de internalização, de apropriação do conhecimento. Espera aí, Nicole, deixa eu ler aqui sua mensagem. Ah, tá. Exatamente. Porque aí a gente vai começar a falar agora exatamente dessas diferenças, né? Do treinamento, que é aquele voltado mais especificamente, né, para a rotina de trabalho, né, para o desempenho do trabalho, da função ali, né? E o desenvolvimento, que é voltado, digamos assim, ele é voltado para o trabalho, mas ele vai envolver muito mais, digamos assim, ele vai desenvolver muito mais as atitudes das pessoas no que diz respeito ao comportamento, né, do que o treinamento. Eu vou falar melhor sobre isso, tá? Então, vejam. Treinamento e desenvolvimento constituem processos de aprendizagem. A aprendizagem significa uma mudança de comportamento da pessoa na incorporação de novos hábitos, atitudes e conhecimentos, tá? Então, a aprendizagem envolve tudo isso. A aprendizagem não é só conhecimento, né? Esse conhecimento se espera que você aprenda alguma coisa nova para quê? Para continuar fazendo o que você sempre fez da mesma forma? Não. Você aprende alguma coisa nova na tentativa de mudar, na tentativa de fazer diferente, né? Na tentativa de melhorar o seu desempenho, né? Quando você busca um curso, por exemplo, né? Você está buscando um curso, vamos imaginar aí os cursos que vocês fazem extra faculdade, né? Ou depois, uma pós-graduação. Para que você está procurando aquele curso? Para você melhorar, né, o seu conhecimento em determinada área específica, né? E aí você vai utilizar esse conhecimento na sua prática. Então, você vai querer se especializar, né? Tornar o seu conhecimento acadêmico mais especializado, de forma que você possa colocar a sua prática, né, da melhor maneira possível, certo? E assim a gente vai se capacitando, certo? Então, a ideia é que o processo de treinamento gere, através da aprendizagem, mudança de comportamento, certo? Porém, quando a gente está falando de uma mudança de comportamento, digamos assim, relacionada ao modo de executar uma tarefa, a gente pode até pensar, isso talvez seja um pouco mais fácil, porque eu vou aprender, né, a operacionalizar uma ferramenta nova, né? Eu vou aprender a executar uma tarefa, um software novo, um novo processo. Ok, eu vou aprender isso e vou colocar em prática, né? A princípio, isso pode parecer que não gera assim tanta mudança, né? Digamos assim, não interfere tanto na forma de pensar, né? No que diz respeito aos valores, às crenças, mas está mexendo sim com a cognição, né? Se eu estou aprendendo alguma coisa nova, né? A probabilidade da minha cognição ser alterada é muito grande. Levando como princípio a psicologia do desenvolvimento, né, e da aprendizagem do Jean Piaget, né, a gente sabe que, pegando como exemplo ali os quatro estágios do desenvolvimento infantil, né, quando eu, passando pelo sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e formal, né, a criança ali, ela vai assimilando, né, a palavra que o Piaget usa, assimilação.
Ele vai assimilando, vai internalizando esse conhecimento, e essa assimilação e essa internalização é o quê? É como se fosse uma acomodação, que é um outro termo que o Piaget usa também, né? Uma acomodação do conhecimento que a gente já tem com um conhecimento novo. Então, eu vou acomodar ali, cognitivamente falando, o novo conhecimento assimilado, né? A princípio, isso não gera nenhum tipo de desconforto, né? Mas, quando a gente trabalha, né, com determinados tipos de aprendizagem, né, determinados tipos de mudança de comportamento, isso pode gerar desconforto, sim. E esse desconforto, por sua vez, pode gerar resistência no processo de aprendizagem, né? Quantas vezes, por exemplo, a gente já não ouviu falar que algumas pessoas têm dificuldade de aprender questões relacionadas às novas tecnologias da informação? É um tipo de aprendizagem super técnico, concordam? Né? Você vai aprender ali a usar uma plataforma, usar um pacote Office e por aí vai. É uma aprendizagem relativamente técnica, né? No entanto, essa aprendizagem técnica, ela pode interferir, ela pode, digamos assim, bater em dificuldades e limitações que são do ser humano e que são, por sua vez, particulares de cada um. Concordam? Então, a gente não pode dizer que um treinamento não vai mexer absolutamente nada com o emocional da pessoa, porque pode sim, pode, é uma possibilidade. Nós temos que prestar muita atenção nessas nomenclaturas que nós usamos, né? E quando a gente está falando de questão comportamental, né, a gente nunca pode afirmar 100% que todas as pessoas vão agir da mesma forma a partir de um determinado treinamento, né? A gente tem assim uma tendência, né, uma maior probabilidade das pessoas terem uma mudança de comportamento. Então, vocês vão sempre perceber na minha fala, né, essas palavras, né, tendência, probabilidade, possibilidade, porque é isso, né, gente? A gente trabalhar com o ser humano é partir do pressuposto que a gente não tem uma resposta conclusiva, né, que a gente não tem um resultado 100% perfeito, tá bem? Então, o treinamento, né, ele é uma aprendizagem centrada na posição atual da organização. Deve aumentar a possibilidade do colaborador desempenhar melhor suas atuais responsabilidades. Ou seja, o treinamento, ele é voltado para o cargo atual que o colaborador ocupa. Melhorar o seu desempenho, melhorar, né, as técnicas, melhorar os processos, tudo que diz respeito a aumentar o desempenho, né, do colaborador ali é um treinamento. E aí você pode me perguntar, Reivane, mas o psicólogo faz esse tipo de treinamento? Pode até fazer, gente, mas mais uma vez é importante que a gente entenda que esse treinamento técnico, ele pode ser também executado pelo próprio gestor da área, concordam? Porque se é um treinamento técnico, né, que vai envolver ali, por exemplo, uma ferramenta, o uso de uma ferramenta específica, né, informacional, ou uma ferramenta mesmo, de uma máquina qualquer. Então, assim, como é que um psicólogo vai treinar essa técnica, né? Então, é importante que o psicólogo acompanhe, sim, né, esses procedimentos, porque é um procedimento de aprendizagem, tá? Mas é importante que o psicólogo ele fique atento, especialmente ao gestor que muitas vezes vai executar aquele procedimento de treinamento, tá? Porque muitas vezes o gestor ele não tem o conhecimento dos processos de aprendizagem. Então,
o psicólogo vai ajudar ele a montar esse treinamento. Ele sabe o que tem que ser treinado, mas às vezes ele não sabe como treinar. Né? Então, aí está o papel do psicólogo. Né? Ajudar esse gestor, né, a pensar a melhor forma, né, as melhores ferramentas para se fazer esse treinamento. Já o desenvolvimento, ele envolve aprendizagens, né, relacionadas a experiências não necessariamente voltadas para o cargo atual. Não exclusivamente, poderia dizer, né? Mas que proporcionam oportunidades para o desenvolvimento e crescimento pessoal. Aí eu pergunto para vocês, gente, o crescimento pessoal, ele pode ser tratado de uma forma isolada do crescimento pessoal? É possível fazer isso? É possível? Exatamente, não é possível, né, gente? A gente está falando de um crescimento profissional. O profissional é a pessoa. Isso daí já é um olhar diferenciado que muitas vezes o gestor não tem, né? E aí vem aquela máxima, né, que a gente conhece no senso comum. Não podemos misturar, né, o lado pessoal com o lado profissional. E aí eu pergunto para vocês como, né? Como não fazer isso? Como não misturar? Se a gente está desenvolvendo, se a gente está proporcionando um crescimento profissional, a gente está indiretamente facilitando um crescimento pessoal, concordam? Se vocês não concordarem, pode falar, tá, gente? Não estou impondo nenhuma regra aqui, não. Tá? Mas é importante a gente pensar nisso, né? Porque o sujeito é um ser único, né? É um ser biopsicossocial, né? É um ser que é psique, né? Que é soma, certo? E que é profissional também. Então, ele está ali naquele contexto, então às vezes as pessoas confundem um pouco o uso de algumas expressões populares, né? Lógico, a gente está falando não envolver o lado pessoal com o lado profissional. É claro que a gente não está falando aí, né, de criar um muro de lamentações dentro da empresa, né? E o contrário também, né? Levar aquela carga toda pesada do trabalho, né, para casa. Sebastião, o terapeuta ocupacional, ele é um tipo de terapeuta, né? É importante você entender que dentro da empresa não há terapeuta, né? O objetivo do psicólogo não é terapia, sendo uma terapia ocupacional ou não, né? Quando o psicólogo ele está no RH, quando o psicólogo ele está dentro dos recursos humanos da empresa, como sendo um colaborador da própria empresa, ele não está ali como terapeuta, tá? Ele está ali como psicólogo do trabalho, né? E aí ele vai proporcionar desenvolvimento das pessoas, mas relacionado às demandas da relação entre empresa e colaborador. Por exemplo, desenvolver pessoas no sentido de promover aprendizagem sobre como lidar com conflitos, estratégias de enfrentamento de estresse, estratégias de enfrentamento de situações ansiosas, de mudança. Então, esse tipo que a gente chama de treinamento, na verdade, é desenvolvimento. Porque é um tipo de aprendizagem que você vai poder utilizar em qualquer outro cargo que você venha ocupar. Se você aprende
né, a lidar com situações estressantes, se você aprende, né, a lidar com determinados tipos de crise, de mudanças, etc., há uma maior probabilidade de você, em um cargo futuro, sendo na mesma empresa ou não, né, generalizar esse conhecimento, né, que é, inclusive, um outro processo que o próprio Jean Piaget coloca, né, que a criança faz, que é o quê? O processo de generalização. Então, você vai usar, né, do conhecimento que você tem, das estratégias que você adquiriu, das ferramentas que você adquiriu, para solucionar problemas futuros, certo? Então, no treinamento, isso nem sempre acontece. Eu posso até, por exemplo, vamos supor, fiz um treinamento sobre o pacote Office, né? Um treinamento super técnico, né? Específico, voltado para o cargo e tal, né? Eu posso utilizar ele depois em outro cargo? Posso, porque é um tipo de treinamento que hoje em dia nas empresas todo mundo sabe mexer com o pacote Office, né? Excel, banco de dados e por aí vai, né? Então, é um tipo de treinamento que é muito objetivo, no entanto, ele pode ser aproveitado, sim, em outros cargos, em outras ocasiões, certo? Mas, de modo geral, os treinamentos que as empresas oferecem para o colaborador são treinamentos mais específicos mesmo do cargo. Então, esses nem sempre podem ser aproveitados, né, em outro cargo ou em outra empresa, né? Embora se aproveite muito, mas pode ser que existam aí algumas singularidades. No desenvolvimento, não. Se eu aprendo, por exemplo, como eu lido com situações de estresse, estratégias de habilidades sociais, por exemplo, desenvolvimento de habilidades sociais. Como, vamos supor que a empresa esteja propondo um treinamento de melhorar melhorar a habilidade de falar em público, né? Porque ela está percebendo que alguns tipos de colaboradores, eles poderão ser promovidos, por exemplo, para gestores. E aí, como gestor, a pessoa ela tem que ter mais, né, articulação, ela tem que saber colocar, tem que saber falar, tem que saber gerenciar um número grande de pessoas, né? Então, ela pode promover esse tipo de desenvolvimento. Aí eu pergunto, a pessoa ela vai carregar essa aprendizagem também para qualquer outra situação que ela venha precisar, né? Então, é um desenvolvimento, um crescimento profissional que não vai se, digamos assim, ser jogado fora nunca. No máximo que vai acontecer é ele estar atualizando, porque se ele muda de empresa, a probabilidade dos valores, da missão, da visão daquela empresa serem diferentes é bastante grande, né? Então, há que se pensar também nessa adaptação, tá? Por exemplo, quando a gente faz, por exemplo, treinamento de gestores para expatriação, né? A expatriação, o treinamento de expatriação tem muito mais a ver com desenvolvimento do que com treinamento propriamente dito. Por quê? Alguém tem uma ideia? Por quê? Por quê? A expatriação é o quê, gente? São cargos de alta gerência que muitas vezes vão trabalhar em outros países. Por isso que tem esse nome, expatriação, né? Sair da própria pátria, né? E trabalhar em outro país, né? Então, esse treinamento de expatriação, ele é super importante para os gestores. Aí você fala assim, nossa, mas aquele CEO, aquele diretor, não sei lá das quantas, ele não vai precisar de treinamento? Sim, ele vai precisar de treinamento. Porque, às vezes, até mesmo dentro de um mesmo país, né, como o Brasil, né, que é um país geograficamente muito grande e, por consequência, muito heterogêneo no que diz respeito aos valores, às crenças, aos hábitos,
as atitudes, a pessoa, para um bom desempenho, para uma boa adaptação, né, ela tem que fazer um treinamento de expatriação, que vai envolver conhecimento da cultura, o conhecimento dos hábitos, né, daquela cultura, daquela população. Se isso é dentro do mesmo país, né, digamos assim, talvez as problemáticas sejam um pouco menores, né, porque, por exemplo, a questão da língua já vai ser uma coisa menos, menos difícil, né, de se adaptar. Mas muitas vezes, quando os gestores vão para fora, né, embora já se subentenda, né, que ele saiba a língua, né, mas uma coisa é ele saber a língua e estar aqui, né, no Brasil, na pátria dele, na casa dele, com a família dele, né? Outra coisa é ele estar num lugar que não é familiar para ele. Então, isso pode gerar desconforto, sim. Então, isso é digamos assim, um dos tipos, né, de treinamento aí para alta gerência, tá bom? Ficou claro, gente, a diferença entre treinamento e desenvolvimento? Tá, beleza, então. Aqui eu coloquei para vocês uns dados, assim, bem simples, né, assim, mas só para vocês, a gente entender, né, qual o investimento que as empresas fazem no processo de treinamento, né? E a gente vai perceber aí com esses dados que até uma diferença cultural que vai, obviamente, repercutir numa diferença econômica, numa diferença política, né, de cada país, investe, né, tem organizações que investem mais em treinamento do que outras, né? E aí tem a pergunta aqui, quanto, né? Aqui é um T, não é um D. Deixa eu trocar aqui. Quanto as empresas gastam em treinamento e desenvolvimento? A revista Business Week calcula que as 500 maiores empresas norte-americanas gastem mais de 44 bilhões de dólares em treinamento em um ano. A revista Exame revela que as 500 maiores empresas brasileiras listadas por maiores e melhores gastaram 650 milhões de dólares em treinamento em um ano. Então, perceba que tem, né, uma diferença significativa entre as empresas norte-americanas, por exemplo, e as empresas brasileiras. É claro que a gente está falando, tem algumas diferenças também, por exemplo, de multinacionais implantadas no Brasil. Isso também já é um dado diferenciado, né? Porque quando é uma multinacional, aí geralmente esses recursos, né, esse investimento já vem também de fora, né? Junto com o que é feito aqui, né? Quando a gente fala aqui das empresas brasileiras, a gente está falando das nacionais mesmo, tá? Sem investimento estrangeiro, tá? Agora, eu queria que vocês percebessem aqui, né, uma palavra que está nesses três elementos aqui, tanto na pergunta, quanto no quadrinho verde, quanto no quadrinho azul. Que palavra que palavra vocês acham talvez aí que poderia ser alterada no sentido de dar mais valor ao treinamento, ao investimento no treinamento? Exatamente, Sebastião. Exatamente, Kim. Essa palavra, né, ela vem sendo modificada cada vez mais. É investimento, exatamente, Carla. Então,
quando você troca, né, e quando uma empresa percebe, né, que ela está investindo e não gastando, né, aí sim ela está respirando o ar do desenvolvimento humano na empresa. Ela realmente está valorizando, né, digamos assim, tem uma probabilidade maior dela estar olhando para esse trabalhador, olhando para esse colaborador de uma forma um pouco mais respeitosa, digamos assim, né? Porque é um investimento, né? E a gente sabe, né, que pela variedade, pela heterogeneidade, né, de tipos de empresas, pelo tamanho das empresas, enfim, até dos próprios recursos, né, que as empresas têm, tem empresas que valorizam mais, outras não valorizam, outras nem sequer imaginam que isso pode provocar um aumento no desempenho das pessoas. Então, são recursos, né, são processos de gestão que ainda são muito subutilizados, né? As grandes empresas e as multinacionais, obviamente, já utilizam isso, assim, já faz parte da rotina da empresa, né? Se cria todo um cronograma, um planejamento para se fazer treinamento e desenvolvimento de pessoas ao longo de todo o ano, né? Quase como se fosse as equipes, né? Os grupos, eles fazem uma rotação, né? Se termina um treinamento, começa com outra equipe, até chegar à última equipe, aquela primeira já precisa ser treinada novamente, e por aí vai. Então, é um treinamento contínuo, é oferecido esse treinamento contínuo. Para muitas empresas, isso ainda ou não é possível, porque, logicamente, que treinamento implica em custo, né? É um investimento, mas é um custo, certo? E outras também não querem saber, não. Querem saber mesmo que eu já quero aproveitar aquele colaborador que está lá no mercado de trabalho, que já fez a sua capacitação. E a tendência, né, gente, aí a gente vai entrar numa outra seara, que é a discussão, né, da questão da capacitação, do aproveitamento que as empresas fazem das pessoas que já estão no mercado de trabalho, né? E as empresas se aproveitam, sim, muitas vezes, desses trabalhadores que já têm. Para que eu vou investir em treinamento se já tem pessoas ali que já podem ter, né? Que já fizeram por elas mesmas ou que já fizeram em alguma empresa, né? Lembrem-se que quanto maior a oferta de trabalhadores numa determinada região, menor a probabilidade de investimento no treinamento. Porque se eu já tenho muitas pessoas capacitadas, para que eu vou fazer esse investimento, né? Ou vou fazer um grande investimento? O contrário, né? Se eu tenho pouca mão de obra e muita oferta de trabalho, né? Então, eu tenho que atrair esse colaborador, eu tenho que atrair esse trabalhador. Sim, Fábio, muitos. Eu tenho que atrair esse trabalhador de alguma forma. Uma delas é oferecendo um treinamento. Exatamente. E o que o Fábio falou é uma realidade muito grande, né? O salário também entra, com certeza, Sebastião. Eu costumo dizer que aí a gente entra como é que fala? Na teoria motivacional dos dois fatores de Esberg. Já vem a Reivane falando de outra coisa que não tem nada a ver, vai para outra disciplina. A Reivane já vai para a psicologia social, vai para a psicologia da aprendizagem, vai para a psicologia do desenvolvimento. Agora já estamos nas teorias motivacionais. O que a teoria do dois fatores de Esberg falava, gente? Vocês já tiveram motivação e emoção, certo? O salário
ele é um fator motivacional? Não. Ele é considerado um incentivo, né? Tudo que vem de fora, tudo que é externo, é considerado incentivo. A motivação, exatamente, Nicole, é um fator interno, né? Então, para que esse salário motivasse, mantivesse a motivação alta, eu teria que todo mês aumentar o salário da pessoa, né? Porque vai chegar um momento que esse salário não, né, já não vai ser tão motivador assim. Porque muitas vezes a carga de trabalho, a responsabilidade, né? Assim, Carla, veja bem, conceitualmente, o salário não é. A gente usa isso muito. A gente não, porque vocês vão começar a deixar de usar isso agora. Usa muito o termo motivação para falar de aspectos externos ao sujeito. Se o salário é o aspecto externo ao sujeito, ou seja, vem de fora, ele não é motivador. Aí que entra a teoria dos 2 fatores de Esberg. O que a teoria dos 2 fatores de Esberg fala? O que ele fala, gente? Que os fatores, exatamente, Tássio, os fatores extrínsecos, eles não motivam, mas a falta deles, acontece o quê? Os fatores extrínsecos, como o salário, não motiva, mas a falta dele... Ninguém? Desmotiva, exatamente. Exatamente, gente. Então, a teoria dos 2 fatores de Esberg, por isso que são esses 2 fatores, como o Tássio colocou, fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. O que de fato motiva são os intrínsecos. São os que proporcionam a motivação, né? Mas o salário, assim como qualquer outro benefício, exatamente, qualquer outro benefício, a falta dele vai desmotivar, ela não motiva por um longo tempo, mas a falta dele desmotiva rapidinho, né? E eu costumo dar um exemplo, assim, eu não sei se alguém conhece alguém, ou alguém já trabalhou, por exemplo, em empresas de fast food, né? Onde a pessoa... Em várias empresas tem esse tipo, né? De reconhecimento, né? Que a empresa elege o colaborador do mês, o colaborador da semana, aí coloca foto do colaborador lá no corredor, lá não sei aonde, né? Faz uma estátua do colaborador, por aí vai, né? Esse estímulo, né? Ele vai ser suficiente também? Ele vai ser suficiente para manter a motivação do sujeito? Não, não vai. Ele tem que receber um salário. Ele tem que saber receber um salário justo. Ele tem que receber um salário digno, né? Então, não adianta um ou outro, né? As empresas, elas têm que entender que elas têm que pagar bem, pagar um bom salário, e valorizar o que o sujeito tem de, digamos assim, de capital, né? Agora entra, obviamente, aí uma outra discussão, né, gente? Porque a gente está, por exemplo, Rio de Janeiro, né? São Paulo, as grandes metrópoles, a gente sabe que a relação, né? As relações de produção, né? São relações pautadas muito nas ideias capitalistas. E o capitalismo, a gente sabe que não é, né? O capitalismo não é, não, como é que eu posso dizer, não beneficia os trabalhadores,
beneficia os proprietários, né? E aí, dessa forma, a gente não precisa pagar muito, né? Porque se você não quiser esse trabalho, tem outra pessoa que quer. Não é assim, né? Exatamente, Sebastião. É um ótimo exemplo. E a gente vai começar a falar muito disso, né, a partir do nosso próximo slide, do nosso próximo arquivo, porque a gente vai começar a falar sobre essa questão, né, do adoecimento psíquico, da precarização do trabalho e por aí vai. Exatamente, Rivane, Fábio. Pode licença, falar. Rivane. Sim. É só para confirmar se eu não entendi uma coisa errada. Tá. Lá na segunda face, da psicologia organizacional, né? Sim. Quando eles lançam essa técnica de cargos e salários, eles naquele momento acreditavam que seria uma ferramenta motivadora, certo? Perfeito. Apesar Carla. de ter sido uma visão equivocada, digamos assim. Perfeito. Tá bom. Então. Porque os estudos, Carla, naquela época ainda não eram muito avançados, né? Então, não se tinha muito conhecimento, né, das questões emocionais, das questões motivacionais. Então, isso Sim. tudo veio depois, né? A minha dúvida foi mais só pela nomenclatura que eles usavam, né? Eles usavam motivação. Mas então, sim, beleza. sim, Tá ótimo, sim. então. Obrigada. Nada. Isso é muito triste, né, Fábio? Isso, exatamente. Muito, assim, é uma perversidade, assim, que não tem tamanho, né? Os call centers são um exemplo bom disso, né? Não sei se vocês conhecem, ou trabalharam com alguém que já trabalhou em call center, né? Falta de desmotivação, alta rotatividade e baixo salário. É o retrato, assim, perfeito desse exemplo aí que o Fábio colocou. Dessa descrição, né, que o Fábio colocou. Vamos lá, então. E aí, né, falando um pouco mais, né, do treinamento em si, né, do processo de aprendizagem em si, a gente tem aqui algumas opções, sim. Qual que vocês acham que seria melhor, gente, o processo de aprendizagem? Lendo, ouvindo, errando, tentativa e erro, né? Na prática, vivenciando situações mentalmente, observando, né, aprendizagem vicária, ou alguma outra. Que tipo de aprendizagem vocês acham que tipo de ação, né, uma dessas ações aqui, vocês considerariam assim mais eficiente e eficaz? O que vocês poderiam responder nisso? Na prática. Na prática, vivenciando. Uhum. Perfeito. Carla, Lorena, Caroline, Nicole, né? A Daiane, a Carla e a Thaís aqui, ó, todas essas, depende da pessoa. A Carla não tem um único, eu acredito. Daiane, um pouco de cada, na minha opinião. Todo mundo concorda? Exatamente, né? Depende. Qual é o melhor? Depende. Segue a mesma lógica lá dos processos de recrutamento e seleção. Qual é o melhor recrutamento? O interno ou o externo? Qual é o processo de seleção? O interno ou externo? Depende. Depende do objetivo que você tem, né? Depende do perfil das pessoas que você vai treinar, né? E esse perfil envolve nível socioeducacional, se vai ser um treinamento técnico, se vai ser um treinamento, um desenvolvimento,
tá? Então, muitos elementos aí estão envolvidos para a gente definir quais estratégias nós usaremos no treinamento. Exatamente, por isso, Nicole, que não dá para a gente utilizar o mesmo treinamento numa empresa toda. Ou usar um treinamento que foi sucesso em uma empresa, usar o mesmo treinamento na outra empresa. Se você faz adaptações, ajustes, ok. Mas se você não faz, a probabilidade dele dar errado é muito grande. É um investimento, assim, pode ser um tiro no pé, sabe como é que é? Porque você não vai estar levando em consideração as necessidades da sua empresa, as necessidades do seu colaborador, as necessidades do cargo, né? Então, para isso, existe uma palavra chamada diagnóstico, né, gente? Diagnóstico, aquele nosso velho amigo diagnóstico que a gente faz, né? Na clínica, ele também está aqui. A gente tem que fazer um diagnóstico da empresa, né? Não dá para a gente pensar, né, em fazer um treinamento sem pensar em fazer um diagnóstico, ou seja, quem precisa ser treinado, o que precisa ser treinado, né? Então, basicamente, né, para começar a pensar no planejamento do treinamento, a gente tem que começar a pensar nesses dois itens, né? Quem precisa ser treinado e o que precisa ser treinado, né? Qual é o conteúdo desse treinamento, ok? E aí aqui a gente tem a avaliação, Fábio. A gente coloca esse termo avaliação no final, porque a avaliação já pressupõe uma, como assim, a avaliação mesmo, né, do processo. Quando a gente está falando sim, não, entendo o que você está falando, mas eu estou querendo só pontuar para, né, para a turma toda não confundir, porque às vezes o que acontece, né? Tem um aluno, outro que já trabalha na área, que já tem experiência, né, e no assunto, e aí, às vezes a gente acaba usando algumas nomenclaturas, né, do dia a dia que podem confundir, né? Então, só por esse motivo que eu estou pontuando isso. Então, assim, quando a gente está falando, né, exatamente dessa avaliação do desempenho, né, a avaliação do desempenho é um indicador desse diagnóstico, certo? O desempenho, ele sinaliza, ou seja, ele é um indicador, né, da necessidade de se fazer um treinamento. Aqui a gente tem alguns tipos de mudanças de comportamento. A transmissão de informações, que foi aquele primeiro que eu falei, né, no início da aula. Aumentar o conhecimento das pessoas, informações sobre a organização, normas, políticas. Geralmente, esse tipo de treinamento já é um treinamento que, às vezes, já está na plataforma da própria organização. E aí, à medida que a pessoa é contratada, a organização ela vai direcionando, né, o colaborador no sentido de passar por esses treinamentos online, né? Então, sobre normas, condutas, políticas, missão, visão, organograma de toda a empresa e por aí vai, né? Desenvolvimento de habilidades, né, para melhorar as habilidades na execução das operações, né, das tarefas propriamente ditas. Então, eu vou treinar essas habilidades para melhorar a execução, a operacionalização. O desenvolvimento de atitudes, né? Aí, no caso, já vai desenvolver e modificar comportamentos, né? Sensibilidade com pessoas, clientes, por exemplo, comunicação, né?
é um treinamento também que é muito comum aí dentro do eixo desenvolvimento de atitudes, né? Porque a forma como eu comunico, a linguagem que eu utilizo, né? Isso pode variar de pessoa para pessoa e vai variar também de organização para organização. Então é interessante pensar, né, nesse treinamento no sentido de alinhar a forma como as comunicações são realizadas, a forma como as interações interpessoais são realizadas, a forma de atrair um cliente, a forma de manter um cliente, enfim, ok? E desenvolvimento de conceitos, né? Nesse caso, especificamente, né, as empresas elas só investem nesse tipo de desenvolvimento caso a empresa tenha, né, como visão, né, o desenvolvimento de alguma área nova, de algum produto novo, de algum, enfim, de algo que vá fazer a organização modificar alguma coisa da sua estrutura, né? Ou dos seus processos, ou ainda dos seus produtos, né? Então, é um tipo de treinamento que vai proporcionar, né, estimular, né, a criatividade, né, novas ideias, pensar a longo prazo, né, criando aí perspectivas de propostas futuras, né? Então, assim, se é uma empresa que é extremamente conservadora, tradicional e não tem a intenção, né, de mudar, ou seja, quer manter o seu status quo, provavelmente ela não vai oferecer esse tipo de treinamento, ok? E aqui, então, a gente tem o processo, né, o ciclo do processo de treinamento. Como eu estava falando antes com o Fábio, o primeiro momento se chama diagnóstico, né? Dentro do diagnóstico, a gente pode ter, né, a avaliação do desempenho, como o Fábio colocou aqui, ok? Depois do diagnóstico, a gente vai desenhar esse treinamento, ou seja, vai fazer o planejamento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas etapas. Depois do desenho, vem a aplicação do programa, ou seja, a implementação propriamente dita, certo? E, por fim, a avaliação dos resultados. Avaliação dos resultados do treinamento, tá bem? Então, existem aqui alguns itens também na avaliação que são importantes serem considerados, né? Então, aqui, mais uma vez, uma síntese, né, de cada etapa. Diagnóstico é o levantamento das necessidades de treinamento. Desenho é a elaboração do programa de treinamento. Implementação, a aplicação e condução do programa de treinamento. E a avaliação, a verificação dos resultados do treinamento. Ok? Então, o diagnóstico. Quem precisa ser treinado? O que deve ser treinado? Esse é um diagnóstico, né? E esse diagnóstico, muitas vezes, ele é amparado aqui, ó, na avaliação do desempenho, que foi isso aqui que o Fábio respondeu, tá? Então, a avaliação do processo produtivo, a avaliação do desempenho, é um método para levantar as necessidades de treinamento. É o mais utilizado, porém, não é o único, tá? Então, a gente pode utilizar outros métodos conjuntamente com a avaliação de desempenho, tá? Que vai avaliar, por consequência, o processo produtivo, né? Se está tendo a produtividade esperada, né? Qual é a expectativa de produção, né?
Fábio, isso é uma questão bastante delicada, né? Mas, como que a gente pode fazer? Quando eu falo aí de um treinamento técnico, eu acho mais difícil a gente pensar nessa questão do querer, né? Ser treinado. Uma vez que é necessário, muitas vezes, você mudar uma ferramenta, implementar alguma coisa nova. Então, a pessoa, é necessário que ela aprenda, né? Então, assim, eu acho que não tem muito. Sim, 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 sim. Para esse caso, sim, Fábio. Se o treinamento tem a intenção para promoção, aí ok. Exatamente. Você fez uma ótima colocação, né? Tem gente que não quer ser promovido. Geralmente, qual é a tendência de pensamento, né, de todo mundo, né, do senso comum? Promoção é muito bem-vindo, né? Quem não quer uma promoção? Quem nunca pensou em ser promovido? Aí a gente pode responder, né, Fábio? Muita gente já pensou em não ser promovido. Por quê? A promoção, ela incita somente um aumento de salário? Somente um benefício? Né? Ela está bem no cargo, ela gosta de estar no cargo, ela se sente confortável em estar no cargo, né? Faz uso adequado dos seus talentos, né? Consequentemente, ela se sente confortável por conta disso, né? Mas vem o contraponto que a Nicole colocou aí, né? Gera também mais responsabilidades, né? Gera também mais, digamos assim, riscos, né? E aí, essa avaliação, ela passa pelo sujeito, né? Será que esse momento é o momento para eu ser promovido, né? É isso que eu quero, não é? Né? Então, a gente não pode partir do princípio que, que todo mundo quer ser promovido, né? E tem um outro adicional também, que é uma repercussão pessoal da própria precarização do trabalho, né, que é a sobrecarga de trabalho. Muitas vezes, algumas empresas se utilizam, né, dessa questão da promoção e gera no trabalhador uma sobrecarga muito grande de trabalho. A princípio, né, a gente sabe que o salário ele pode ser até alterado, né, para cima, né, um salário ele não pode, a pessoa não pode não pode receber menos do que ela estava recebendo, mas o fato é que às vezes a promoção entre aspas que a empresa faz é uma promoção que vai gerar sobrecarga de trabalho, né? Então, não é interessante para a pessoa. Agora, tem um outro porém. Tem gente que não percebe que essa promoção, na verdade, não é uma promoção. Quer ver uma outra questão que é muito comum? Promoção vir atrelado ao conceito de autonomia. Não, você vai ser promovido, você vai ter muito mais autonomia, você vai poder decidir, né? Só esse é o discurso. Aí eu pergunto para vocês, o que pode estar por trás desse discurso? Né? Aí que é a questão, porque tem empresas que usam, sim, esse processo de uma forma maravilhosa, respeitosa, né? Outras não, né? Então, e aí a depender, né, do nível do cargo, do nível socioeducacional, as empresas cometem assim
barbaridades, né? Porque uma vez que você aumenta a responsabilidade, né, se espera também que a pessoa seja mais valorizada, né, economicamente, né, ela tenha mais proteção, né, o que não vem acontecendo, né? O Sebastião colocou agora há pouco, né, a questão da uberização, né? A uberização é uma área que inicialmente foi muito vendida dessa forma, né? Ah, você Uber, porque o Uber, que a uberização vem, né, do Uber. Hoje em dia, não só o Uber sofre uberização, né? A uberização, esse termo, né, já é utilizado para outras profissões, exatamente para... Por quê? Porque esse conceito, né, essa lógica de trabalho do Uber, né, a lógica do trabalho do Uber implica em quê? Em ter autonomia, você gerencia o seu tempo, você gerencia o seu cargo, né? Olha que maravilha. Mas, por outro lado, o Uber não tem garantia nenhuma, não tem segurança nenhuma, não tem nenhum tipo de respaldo, né, de proteção trabalhista, certo? Exatamente, né? Então, nenhum tipo de seguro. Se ele bate com o carro, a empresa Uber mesmo não quer saber muito, não. E se ele bate com o carro e provoca um acidente? Né? Se ele se machuca, quem é que vai bancar o seguro de afastamento dele? Ele mesmo. E, além de tudo, ele vai ter que ficar parado. Ele não vai poder ganhar, né? Exatamente. O tempo ocioso não é remunerado, né? Então, gente, são questões assim realmente bastante complexas e que hoje em dia, né, infelizmente, muitas organizações de trabalho estão se aproveitando, né, desses nomes, né, dessas nomenclaturas aí que são classificadas como grandes competências, né, grandes características desejáveis nos cargos, né, autonomia, flexibilidade, né, você gerenciar o seu próprio tempo. Exatamente, Alain. E aqui no Brasil, o negócio está, né, um pouco bem mais lento, né? Enfim, a questão que isso gera muito sofrimento, né? E a gente vai falar bastante de sofrimento na nossa próxima aula. Ok? Só para a gente finalizar aqui essa tela, pessoal, então, eu gostaria que vocês pudessem, né, na próxima aula, retomar esses pontos aqui que vocês colocaram, né, sobre precarização, tempo ocioso, administração do tempo, direitos, né? A gente vai ter bastante chance ainda de falar sobre isso. Bom, um outro método de levantamento das necessidades de treinamento é a retroação direta das áreas, né? A partir daquilo que as pessoas, né, os gestores diretos, os líderes, os próprios colaboradores acreditam ser necessidade de treinamento. Então, isso pode também ser levado em consideração. Geralmente, esse ponto ele não é levado em consideração isoladamente, né? É muito raro uma empresa investir um treinamento somente ouvindo, né, as pessoas, o que elas gostariam de ser treinadas, né? Então, sempre tem um alinhamento com a questão do desempenho e da produtividade. Um outro método, digamos assim, método para levantar a necessidade de treinamento é a visão de futuro, né? Se a empresa, dependendo do tipo de planejamento que a empresa tem, né, a curto, médio e longo prazo, né, a introdução de novos processos, equipamentos. Então, se a empresa já prevê que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, ela vai
vai mudar algumas coisas ali, se ela pretende fazer essas mudanças, ela já pode se antecipar, né, treinando os seus colaboradores, para que quando o momento da mudança acontecer, isso não gere grandes transtornos, ok? E aqui vem o desenho, né? O desenho do treinamento, né? Quem deve ser treinado? Como treinar? Em que treinar? Por quem? Onde vai ser o treinamento? Quando? Para que treinar? Né? Então, o desenho ele tem que contemplar pelo menos esses itens aqui. Quais são as pessoas que serão treinadas? Eu só posso definir os métodos, os recursos instrucionais, se eu sei quem são as pessoas. Porque a partir do perfil das pessoas, né, o tipo de cargo, o nível socioeducacional, isso vai me possibilitar encontrar instrumentos mais apropriados para trabalhar com treinamento naquele grupo, naquelas pessoas, né? Que conteúdo que precisa ter treinado? Então, isso aqui foi visto lá no diagnóstico. Qual é a necessidade? Quem é que vai treinar? Vai ser o instrutor interno, né? Tem alguém que já tem capacidade de oferecer essa capacitação dentro da própria empresa? Ou vai ser um instrutor externo, né? Lembrando sempre que isso tudo aqui tem um investimento, tem um custo, né? Se é um instrutor interno, a probabilidade desse custo ser menor é maior, né? Então, geralmente, o instrutor interno, o custo é menor do que um instrutor externo, geralmente, tá? Onde que vai ser esse treinamento? Vai ser dentro da própria empresa, interno, ou vai ser fora da empresa, externo? Sendo interno, dentro da própria empresa, vai ser on the job, ou seja, no próprio local de trabalho, né? Ali no aqui e agora, né? Executando a tarefa e já tendo o treinamento, ou se vai fazer um momento, né, dentro de um espaço específico de treinamento. Né? Então, essas decisões não podem ser decisões desalinhadas com os objetivos, né? Não podem ser decisões desalinhadas com os objetivos. Então, essas decisões não sou eu, Reivane, ou o RH, que vai decidir o que ele acha mais interessante, né? O que vai decidir vai ser o que é mais apropriado para atender as necessidades e a relação custo e benefício. Ok? Quando é que eu vou treinar? Qual é a época? Qual é o horário? Qual é a duração? Né? E isso vai, de alguma forma, ajudar a pensar também se esse treinamento vai ser interno, se vai ser on the job, se vai ser externo, né? Por exemplo, se eu vou fazer treinamento com vendedores de lojas, né? Em que época que eu vou treinar esses vendedores? Em dezembro? Em novembro? Em janeiro? Né? Que horário? Qual vai ser a duração? Horas? Dias? Semanas? Depende depende dos seus objetivos, né? Da quantidade de objetivos e da complexidade desses objetivos. E para que eu quero treinar? Para alcançar justamente esses objetivos, ou seja, objetivos que foram traçados em cima do que, gente? Esses objetivos do treinamento, eles são construídos em cima de que informações? Do diagnóstico, né? E aí vem a implementação, né, propriamente dita, aplicação da prática daquilo que foi programado. A gente tem técnicas de leitura, instrução programada, estudos de caso, jogos, simulações, webconferências, enfim, todas as tecnologias aí que a gente, né, já tem a favor, né, de se utilizar um treinamento até mesmo à distância, né?
Aí eu pergunto para vocês, mais uma vez, qual é a melhor técnica? Qual dessas é a melhor técnica de treinamento? E a resposta vai ser, mais uma vez, depende. Depende de que eu vou treinar. Depende de quem é que eu vou treinar. Depende do conteúdo que vai ser treinado. Então, a técnica em si, todas elas são boas. O que vai me dizer, que vai me ajudar a escolher a técnica, vai ser o perfil das pessoas, o conteúdo que vai ser apresentado, o tempo que eu tenho, todos esses fatores. Então, vejam que tanto no planejamento quanto no planejamento, quanto na própria implementação, né, eu não posso pensar em um item e não pensar em outro, né? Todos esses itens, eles são pensados simultaneamente, ok? E, por fim, a gente tem a avaliação e a validação do treinamento. Avaliar significa submeter algo a um processo de análise determinado por parâmetros referenciais. Então, como é que eu vou avaliar? Só posso avaliar se um treinamento deu certo ou não deu certo se eu tenho parâmetros referenciais. Se eu não tenho esses parâmetros, como é que eu vou saber, o que eu vou analisar para dizer, né, para concluir, para aferir que eu tenho, né, que o treinamento foi bem sucedido? Como que eu vou avaliar isso? Não tem como. Eu tenho que aferir, eu tenho que determinar esses parâmetros referenciais. Ou seja, e esses parâmetros referenciais, eu vou estar pautando aí em cima do diagnóstico e das expectativas de aprendizagem, das expectativas de desenvolvimento. Ou seja, a gente tem um diagnóstico, né, o que precisa ser treinado, em que momento, né, as pessoas estão, né, e qual a expectativa após o treinamento. A expectativa é que as pessoas cheguem a que ponto, né, se desenvolvam até que ponto. Então, eu já tenho que prever aí alguns indicadores, ok? E a validação, né? A validação é reconhecer o valor esperado do objeto de análise efetuada. Então, a gente pode considerar que um treinamento é válido a partir do momento que ele conseguiu atingir, né, os objetivos e as expectativas em relação à proposta que ele tinha, né? Se ele tinha uma proposta, né, se ele tinha um objetivo e não foi alcançado, alguma coisa ali aconteceu. Então, a gente não pode considerar esse treinamento válido, porque ele não avaliou o que ele pretendia avaliar. Então, se ele não avaliou o que ele pretendia avaliar, se ele não proporcionou aprendizagem da forma que ele deveria proporcionar, né, a gente não vai considerar esse treinamento como válido, ok? E aí a gente tem alguns níveis de avaliação também, são alguns indicadores de avaliação. A avaliação de reação, né, em relação ao instrutor, ao local que foi o treinamento, ao conteúdo, aos métodos que foram utilizados, à abordagem utilizada pelo instrutor, né, aos recursos materiais utilizados, né. Então, tudo isso aí pode entrar na avaliação da reação, né? É quase como se fosse aí uma pesquisa de satisfação, né? Em relação ao instrutor, à metodologia dele, ao local, aos materiais utilizados, ao conteúdo que foi apresentado, certo? Depois, a gente tem a avaliação da aprendizagem.
O ideal é que antes de um treinamento acontecer, a gente pudesse avaliar as pessoas em que nível que elas estão. Mas, geralmente, essa avaliação ela é pautada no desempenho, né? Então, se eu estou com alguns problemas no desempenho, eu tenho esse referencial como parâmetro, e aí, após o treinamento, né, aplicando uma avaliação, certo? Ele vai me possibilitar visualizar se as pessoas aprenderam ou não. Ou seja, se elas tiveram aí algum tipo de mudança, né? No conhecimento, enfim, na forma como elas processam os trabalhos, enfim, envolve o conhecimento propriamente dito. Então, se houve aprendizagem, né, a gente pode dizer que haverá mudança de comportamento. Se não há mudança de comportamento, a gente pode dizer que não houve aprendizagem, né? A aprendizagem propriamente dita não é simplesmente a pessoa executar uma tarefa nova ali no momento que ela está sendo avaliada. A aprendizagem significa que a pessoa possa utilizar o que ela aprendeu ao longo do tempo, generalizando aquela aprendizagem, fazendo as adaptações, os ajustes necessários e por aí vai. Isso sim é um processo de aprendizagem, né? A aprendizagem não é simplesmente, ela não pode ser avaliada exclusivamente pela aplicação de um teste, concordam? O terceiro ponto é a mudança de comportamento. E o quarto ponto, a avaliação dos resultados. Certo? Sendo que a avaliação da mudança de comportamento, é necessário que a gente tenha aí um tempo de observação, né? Por quê? Quando a pessoa responde um teste, ela pode estar, a gente está avaliando ali o conhecimento que ela internalizou. Mas se ela realmente internalizou esse conhecimento ou não, e vai colocar ele em prática, como a gente viu lá no chá, né? Ela tem conhecimento, foi trabalhada as habilidades dela, agora, será que ela vai ter atitude? Ou seja, ela vai colocar essas habilidades em prática? Aí só o tempo que vai poder dizer. E esse tempo, ele tem que ser previsto pelo treinamento também, porque é uma espécie de acompanhamento. Então, você faz um acompanhamento daqueles grupos treinados, aí por 1 mês, por 2 meses, aí vai depender do tipo de treinamento que foi proposto, né? Se aquele tipo de assimilação de conhecimento vai ser mais complexo ou não, vai exigir mais tempo ou não, certo? Por aí vai. E, por fim, nós temos a avaliação dos resultados, né, de uma maneira mais geral. A comparação que se faz levando em conta as metas organizacionais que deveriam registrar, no período pós-treinamento, melhorias como otimização da qualidade, redução do absenteísmo, rotatividade, por exemplo. Isso aqui também, não necessariamente eu vejo de uma forma imediata, né? Essas melhorias, a otimização da qualidade, eu vou vendo à medida que existe o avanço, né, de se colocar esse conhecimento novo em prática. Então, assim, isso leva aí tem um tempinho aí, né, até a pessoa aprendeu, passou pelo treinamento, aprendeu, vai para o cargo, né, executa a tarefa, né, e aí cada empresa determina aí um período específico de avaliação da produtividade, de avaliação da qualidade, né? Houve redução
de absenteísmo, ou seja, houve redução das faltas, houve redução de rotatividade, também isso podem ser fatores que podem contribuir para a avaliação dos resultados de um treinamento. Ok? Tudo bem, gente? Bom, então, na semana que vem, nós iremos começar, né, um novo texto, né? Na verdade, são 2 textos, são 2 artigos e um slide, né? O slide, ele foi construído com as informações desses 2 artigos, tá? A Júlia já colocou lá no Drive, eu vou colocar ainda aqui no Canvas, tá? Mas a Júlia já colocou lá no Drive, que são os textos de sofrimento psíquico no trabalho, tá? E sobre o impacto da organização do trabalho na saúde mental. Ô, Flávio, sim, eu sou a coordenadora adjunta. O professor Douglas é o coordenador titular, né? Mas eu posso te ajudar, sim. Eu vou colocar aqui o meu e-mail, tá? E aí você me envia o e-mail. Tá bem? Professora, Pois não? eu sou a Eliane Lima Bindi. Oi, Eliane. Eu gostaria de falar com a senhora em particular. A Tá. senhora tá no grupo do WhatsApp? Hum. A senhora Não, está no grupo? não tô não, Eliane. Não. A minha comunicação é com a Júlia com vocês. Mas você pode me mandar um e-mail, Eliane, se você não quiser falar lá no fórum de dúvidas. Eu falo com ela e peço para ela passar para a senhora. Pois não, tá ótimo. Então tá. Muito obrigada, boa noite. Obrigada a você, boa noite. Eu coloquei aí, gente, meu e-mail, reivane.zanotelli@uva.br. Se alguém precisar de alguma coisa e eu puder ajudar, também estou às ordens, tá bom? Tá, só mais uma coisinha que eu queria falar. Vocês devem ter visto lá no material de estudo que eu postei um áudio. Esse áudio fala da prorrogação da atividade do Fórum Temático Avaliativo, tá? O Fórum Temático Avaliativo tinha como prazo agora, sábado próximo, dia 10 de abril. Mas eu prorroguei, né, para mais 10 dias. Então, ao invés do dia 10 de abril, o Fórum Temático Avaliativo ele pode ser postado, né, pode ser trabalhado até o dia 20 de abril, tá? Somente o Fórum Temático Avaliativo que houve essa alteração, tá? A atividade individual avaliativa, que é a segunda parte, não teve alteração. Por quê? A atividade individual avaliativa ela já estava prevista para ser lá para maio, né? A gente tem aí um mês ainda. Então, o prazo da atividade individual avaliativa não foi alterado, tá? Só foi alterado o prazo do Fórum Temático Avaliativo, que é essa primeira parte. Ok? Então, uma ótima noite para vocês, uma ótima semana e até semana que vem, gente. Ótima aula. Valeu, Fábio. Obrigada, gente. Carolina, Daiane, Silene, Júlia, obrigada, viu? Obrigada, professora. Boa noite. Viu? Beijinhos. Beijos. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a gravação. Obrigada, Eliane. Pode deixar. Eu já puxei aqui a lista do Teams, gente. A gente não passa lista pelo Google Forms. Eu puxo a lista aqui no próprio Teams, tá bem? Beijos.